Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso 1. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso 1, que vai dizer: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre imputamos esse negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos aqueles que têm motivo. Louve e exalte ao Senhor com as palmas de Deus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ou o livro de Atos do Espírito Santo, ele demonstra o poder de Deus. Ele demonstra, meus irmãos, o poder e o agir do Espírito Santo. No Antigo Testamento temos o agir do Deus Pai. No Novo Testamento, nos Evangelhos, temos o agir de Jesus. E no livro de Atos, temos o agir do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele ainda trabalha nos nossos dias. Louvado seja Deus. Ele a cada dia está trabalhando no meio da sua igreja, como trabalhou naquele tempo. E a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, ele capacitou homens e mulheres em Atos, no capítulo de número 2. Quando ele desceu e revestiu homens e mulheres que foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. Aleluia, Jesus. E Pedro, um homem que era indouto, aleluia, Jesus, que era um ignorante e também que era pescador, um discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo, aleluia, através do Espírito que falava na sua boca, 3 mil almas se converteram através do Evangelho. Aleluia. E na sua segunda pregação de Pedro, aleluia, 5.000 almas se converteram. Aleluia, Jesus. Isto demonstra o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E neste livro podemos ver os milagres que o Espírito Santo de Deus, ele fez na vida de homens e mulheres. Em Atos, no capítulo de número 3, vai demonstrar um milagre, aonde Pedro e João estavam subindo ao templo, aleluia, Jesus, a hora nona, para orar. E a palavra do Senhor vai dizer que havia um homem que desde a sua nascença ele era coxo. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro está orando, aleluia, quando Pedro está subindo, aleluia, Jesus, ao templo, aquele homem está à porta formosa. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que aquele coxo, ele fixa os olhos em Pedro e diz, aleluia, me dê uma esmola. Louvado seja Deus. Mas Pedro, ele fixa os olhos naquele coxo e vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu te dou, aquilo que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Ou seja, Pedro, ele tinha para dar. E o que Pedro tinha para dar era o poder de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro diz para aquele coxo: em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem recebeu a palavra de bom grado. Porém ele era coxo
desde a sua nascença ele não sabia andar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, versículo de número 7, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele estende a sua mão direita, aleluia Jesus, para que aquele homem pudesse se levantar. Pedro, ele liberou a palavra, e aquele homem recebeu a cura, mas ele não sabia caminhar, porque, aleluia Jesus, não havia quem o ensinasse, mas Pedro, ele estendeu a mão, aleluia. E quantas das vezes nós pregamos a palavra para uma pessoa, louvado seja Deus, e simplesmente esquecemos dela, não lembramos de estender a mão, aleluia, porque ela sempre foi ignorante, ela sempre foi coxa, ela nunca deu os primeiros passos no caminho do Evangelho. Muitas das vezes pregamos a palavra às pessoas, e aquelas pessoas se alegram, mas elas não sabem por onde, aleluia, começar e nem caminhar. Mas Pedro, ele estendeu a mão para aquele homem, aleluia Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele saltou de alegria. Ele começou a pular de alegria, aleluia Jesus, porque o Espírito Santo, aleluia, trabalhou no coração dele, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E quando ele entrou no templo, pulando e adorando ao Senhor, as pessoas olharam e ficaram pasmas com o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E nesta noite é sobre isso que eu quero falar. O poder do Espírito Santo. Aleluia. Mas necessariamente no texto que lemos nesta noite, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, estava havendo um problema, aleluia Jesus, no qual as viúvas, esposas dos gregos, estavam passando fome. E a palavra do Senhor vai dizer que a oferta não estava chegando até elas, o alimento, aleluia Jesus. E começaram a apertar os apóstolos, aleluia. E os apóstolos falaram: não é lícito que nós deixamos de pregar a palavra e oração para servir a mesa. E eles vão dizer: escolhei pois homens, aleluia, e olha os requisitos. Louvado seja Deus, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aleluia, aleluia Jesus. Olha, aleluia, o requisito para homens que apenas serviria a mesa. Louvado seja Deus. Olha os tributos que esses homens teriam que ter apenas para servirem mulheres. Louvado seja Deus. E vemos no nosso tempo tantas pessoas, tantos homens e mulheres que querem cargos altíssimos, mas não são capacitados, não tem uma boa reputação. Boa reputação é um bom testemunho. Glória. Aleluia, Jesus compra e não paga, é caloteiro, louvado seja Deus. Porém, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que os apóstolos e a igreja, eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E entre um deles, meus irmãos, havia um que se destacava, era Estevão. Louvado é o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer no verso de número 5: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E no versículo de número 8 vai nos apresentar que Estevão, ele tinha além do que aquilo que a igreja precisava, além de boa reputação, cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Olha que Estevão tinha, ele era cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Aleluia. Aleluia. Isso era tão tremendo, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que os escribas, os fariseus, os doutores da lei se levantavam para, aleluia, debater com ele, mas eles não poderiam resistir, porque Pedro, aleluia, Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava sobre ele, aleluia, Jesus. Porque quando o Espírito
Espírito Santo é sobre a nossa vida, aleluia. O ímpio, aquele que não se agrada, ele se incomoda, louvado seja Deus. E desta forma e desta maneira a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, no verso de número 11, que subornaram alguns homens, financiaram alguns homens para mentir a respeito de Estevão, para falar que ele estava pregando contra o templo, aleluia, e contra Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que arrastaram Estevão até o tribunal. A mesma coisa que fizeram com Jesus, aleluia. Jesus, que era o próprio Deus, e o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele debatia, aleluia, ele pregava a palavra, e os escribas, os fariseus, desde a sua meninice, não conseguia resistir, aleluia, o seu poder tão glorioso, louvado seja Deus, porque quando nós somos cheios do Espírito, porque quando nós somos cheios da palavra, não tem inferno, não tem homem, não há ninguém que resista à palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E os homens levantaram testemunhas falsas contra Estevão e levaram ele para um tribunal, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor que eles vai dizer que eles começaram a falar acusações contra Estevão. E a palavra do Senhor Jesus diz que houve um silêncio, aleluia. No versículo de número 15, e todos estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, e viram o seu rosto como um rosto de um anjo, aleluia. Aleluia, Jesus. Estevão, eles acusavam Estevão que era o homem que pregava contra Moisés, o homem que recebeu os mandamentos de Deus, que quando descia do monte, o seu rosto brilhava, mas quando eles fixaram os olhos em Estevão, o seu rosto, o seu resplendor era como de um anjo, porque a mesma glória que estava em Moisés também estava em Estevão, aleluia. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Estevão, ele começa a pregar tão somente a palavra de Deus. Aí ele vai começar a pregar, aleluia, em Abraão, a defesa daquilo que ele dizia, porque eles estavam acusando Estevão de estar pregando contra um trem, contra o templo, contra paredes, dizendo que ele era contra isso, porque aqueles homens acreditavam que a presença de Deus só habitava em templo, aleluia, Jesus. Porém, quando Jesus morreu, ele rasgou o véu, aleluia, porque hoje eu e você temos intimidade, não é por causa deste lugar, foi porque Jesus morreu na cruz, aleluia, e hoje temos fácil acesso, hoje temos liberdade para falar com Deus, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele começa pregando em Abraão, aleluia, que Abraão peregrinou em terra estranha. Aí no verso de número 33 ele vai falar de Moisés. Quem lembra daquela passagem de Moisés? Ele vai citar e vai dizer que Deus disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Entre linhas, o que Estevão estava dizendo, o lugar que é santo não é o templo, mas é onde a presença de Deus está. Aleluia, Jesus. Ou seja, isso enfureceu aqueles homens, isso enfureceu aqueles escribas fariseus, porque Estevão, aleluia, ele estava pregando contra aquilo, ele estava pregando sobre aquilo que Jesus havia pregado, que ele destruiria o templo e construiria em 3 dias, ele rasgaria o véu para termos fácil acesso, aleluia, ao Senhor. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer também, aleluia, em Atos 7:47, que vai dizer: e Salomão lhe edificou a casa,
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Aleluia. Era sobre isso, aleluia, que Estevão estava defendendo. Era sobre isso que Estevão estava pregando. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens não queriam dar ouvidos à pregação de Estevão. Homens, aleluia, de corações circuncisos, que resistia ao Espírito Santo, ele vai dizer. E quando eles ouviram essa pregação de Estevão, eles começaram a se enfurecer no seu coração. E a palavra do Senhor vai dizer que eles rangiam os dentes contra ele. Aleluia. Para você ver o que um servo de Deus, uma serva de Deus, ele e ela enfurece o inferno. Aleluia. Quando verdadeiramente um crente, louvado seja Deus, ele se volta ao Senhor, ele busca ao Senhor, ele prega a palavra, pode ter certeza que homens vão se levantar contra você, porque você prega, aleluia, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Estevão era homem cheio do Espírito Santo. E o que há diferente nos nossos tempos, do tempo de Pedro, de Estevão, de João? Será que, aleluia, Jesus é o Espírito que não trabalha mais? Ou será que somos nós que somos frios demais? Porque muitas das vezes estamos na casa do Senhor, aleluia. Será que é por rotina? Ou será que é por verdadeiro, aleluia, coração aquebrantado para adorar ao Senhor? Porque este lugar aqui, meus irmãos, não é lugar de receber, é lugar de entregar, aleluia. É lugar de vir para a casa do Senhor. E tem pessoa que nem abre a sua boca para, aleluia, louvar ao Senhor, aleluia. Aleluia, mas eu sei que nesta noite tem uns verdadeiros adoradores neste lugar. Aleluia, glória a Deus. E aqueles homens arrastaram Estevão, pegaram ele pelas suas vestes e apedrejaram. Aleluia, Jesus. Mas Estevão, ele poderia praguejar e amaldiçoar aqueles homens por não ter ouvido a palavra do Senhor. Mas aquele homem, ele aleluia, ele era tão cheio de sabedoria, meus irmãos, que até na sua morte, olha o que ele vai dizer, aleluia. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor, que ele clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não me impute esse pecado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, não os culpe porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Olha que homem sábio, meus irmãos. E muitas das vezes alguma pessoa se levanta contra nós com alguma palavra, aleluia. Nós já vai orar para Deus fazer justiça. Louvado seja Deus. Para que Deus adoeça, para que Deus coloque na cama, aleluia, Jesus. Mas temos que orar por aqueles que nos aborrecem, por aqueles que lançam palavra contra nós, meus irmãos, aleluia, Jesus. Quantas das vezes o Senhor coloca pessoas, aleluia, nos nossos caminhos, para podermos provar, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E Estevão, ele morreu, sendo o primeiro mártir da igreja, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, aleluia, ele contemplou e viu a morte de Estevão. Paulo, o homem que no seu tempo, aleluia, Jesus, ele era um doutor da lei. Paulo, que falava muitas línguas, aleluia, Jesus, além do hebraico, ele falava o grego, aleluia, o aramaico. Paulo, aleluia, Jesus, que era um homem que tinha uma estatura invejável. Louvado seja Deus. Porém, nem Paulo, na sua toda estatura, pôde resistir ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nem Paulo, aleluia, em toda a sua estatura pôde resistir à voz do Senhor. Porque quando Paulo estava em caminho de Damasco, o Senhor disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Aleluia. O Senhor apenas disse,
disse a Paulo: por que me persegue? E a palavra do Senhor vai dizer que ele já caiu no chão adorando e disse: quem é o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Porque o poder, isso é o poder de Deus. Isso é o poder do Espírito Santo, meus irmãos. E cabe a nós a cada dia querer sermos cheios desse Espírito, porque ele está disponível para nós. Porque muitas das vezes a palavra é pregada, muitas das vezes é dito que o Espírito está disponível para nós orar e buscar, mas os corações estão duros, as pessoas não querem ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Muitas das vezes pregamos e as pessoas não querem ouvir, mas duro será quando a última trombeta tocar, aleluia, e aqueles que não derem ouvidos à voz do Senhor hão de padecer e hão de ficar nesta terra, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eis que o Espírito diz às igrejas, a palavra do Senhor vai dizer: aqueles que têm ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas, aleluia, Jesus. Porque Deus tem falado, meus irmãos, nesses últimos tempos. Deus tem falado e podemos contemplar, aleluia, as dificuldades que estamos vivendo neste atual século, meus irmãos. Temos visto como tem se crescido, aleluia, a corrupção, a maldade, aleluia, Jesus, no país, meus irmãos, do mundo afora. Isso tão somente, aleluia, confirma aquilo que Jesus disse, que Ele está voltando. Louvado seja Deus. E o Espírito, Ele está dizendo a todo momento que Jesus está voltando, e as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Aleluia, Jesus, assim como Estevão disse para aqueles homens que têm o coração incircunciso, aleluia, Jesus, que não ouvem e não querem dar ouvido à voz de Deus, porque eles resistem à voz de Deus, aleluia, Jesus. Mas o Espírito Santo, ele ainda bate nos corações. O Espírito Santo, ele não desiste, meu irmão, de você nem de mim. Porque muitas das vezes no caminho tropeçamos, porque muitas das vezes no caminho erramos, e Deus, ele não nos deixa, porque Deus, ele não nos abandona. No meio das dificuldades, das provas, o Senhor, ele está conosco a todo momento, até o fim da nossa vida, assim como ele esteve com Estevão. Claramente Ele estará comigo e com você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, louvai o Senhor com as palmas nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. O livro de Atos, ele claramente demonstra o poder de Deus. E esse poder, ele vem, aleluia, se demonstrando de geração a século até a nossa presente era. O que você necessita, o que você precisa espiritual da parte do Senhor? Muitas das vezes as pessoas dizem assim: meu irmão, eu estou buscando uma bênção espiritual, eu quero ser batizado, eu quero receber um dom, mas esse dom não chega. Será que você tem buscado o suficiente? Irmão, eu tenho orado 1 hora, orei 2, aleluia, Jesus. Podemos ver, meus irmãos, que homens, aleluia, que estremeceram a terra, eles oravam horas e horas e horas, aleluia, Jesus. Às vezes o que falta para a igreja é a oração, porque a oração é aquilo que nos dá intimidade com o Senhor, aleluia, Jesus. É a oração que nos fortifica, é a oração, meus irmãos, que nos enche do Espírito Santo e nos torna sensíveis a Deus, aleluia, Jesus. E a pregação desta noite, louvado seja Deus, é tão somente isso que eu quero dizer, que é que possamos ser cheios do Espírito Santo, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Eu estou para pregar essa mensagem desde semana passada, mas eu não consegui por causa do trabalho. Louvado seja Deus. E quando eu, aleluia, meditava nessa palavra, ela ardia no meu coração, aleluia, Jesus, pelo poder do Espírito Santo. O quão é bonito quando Deus, ele trabalha, ele age na vida das pessoas, aleluia, Jesus. Porque
um crente de verdade, ele não se contenta, aleluia, em ficar parado. Ele gosta, ele quer, ele ama, ele fala: Deus, eu quero ver o teu poder, eu quero ver a tua glória. Será que você, meu irmão, almeja isso? Será que você tem se apegado com todas as suas forças e falado: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o extraordinário, aleluia. Jesus, não foi o poder de Deus que cessou, mas sim as orações, aleluia, Jesus, porque o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. E a conclusão dessa mensagem nesta noite é que possamos almejar e ser cheio do Espírito Santo, assim como foi Estevão. Homem que, aleluia, se dedicou. Homem que amava a Deus com toda a sua força, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Para que possamos alcançar a glória de Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração nesta noite. Aleluia, Jesus.